as pessoas esperavam muito de algumas e poucos de outras. Foi o meu grupo. Ninguém esperava nada, entendeu? A turma mesmo tá lá e aquele pessoal lá, entendeu? Porque eu não sou aluna nota 10 em sala de aula. Eu tiro a minha nota boa, razoável, mas eu não sou 999. Entendeu? Então, só que o que acontece? Quando a gente espera muito de uma pessoa, e que nem as pessoas falam, eu acho que depositaram muita confiança em mim, né? A Gisele comentou isso no vídeo dela, que depositaram muito, assim, pesou pra elas ela. acham que a cobrança em cima delas foi maior porque se esperava mais. Mas, Osor, sabe, eu não penso dessa maneira. Eu penso assim, tá, e se tanto depositarem em ti é porque tu mostrou que tu é capaz. Mas será que tu não fez diferente? Será que tu poderia, se tu tivesse... Porque assim, eu sei, né? Eu tenho um espírito de liderança. Onde eu chegar, sim, eu sempre vou o cara querer de pau falou isso no vídeo pra ela. Assim, quem sabe, será que vocês não poderiam ter dividido um pouco mais as responsabilidades? Sim, e aí elas concordaram comigo. Sim, eu tive que aprender a ficar, esperar o momento deles me chamar. Eu não cheguei no meu grupo, gente, vamos fazer assim. Não, eu esperei cada um tomar sua decisão. Sim. Daí depois eles, não, quem vem realmente me ajuda. E daí vai se destacar, entendeu? Mas agora, se tu pensar individual, eu vou fazer a contabilidade porque eu sei fazer. Sim, daí chegou no final, tu sabe? E eu acho assim, para as pessoas também dos próximos, não duvida de ninguém. Exato. Porque eles, até mesmo a turma, um duvida do outro. Eu acho que se todos chegaram no terceiro semestre, todos são capazes. Sim. Teve momentos que chegaram pra mim que falaram, tu não sabe nada, que não sei o quê. Eu disse assim, eu cheguei aqui porque... Eu fiquei me questionando só depois, será que eu sou tão útil nessa disciplina, assim? Porque vocês conversaram tão pouco comigo e acabaram indo bem. Sim. E eu fiquei pensando assim, mas... Né? Sabe por quê? Porque eu acho que a tua visão tava assim, nos que tu conhece, nos que tu achava que seriam 100%. E tu não olhou pra aqueles... Do meu ponto de vista, tá? Tu não viu, aquele pessoal não conversa muito. Tu demorou pra ver. Mas eu ia ali de vez em quando perguntar pra vocês. Exatamente. Eu via o que eu enxerguei. Que parecia que não tava andando, né? Isso. E na verdade tava. Que foi um fato que as gurias tocaram na outra entrevista. Que a gente teve coisas da contabilidade, eu não sei como tu fez, que eram necessários ter iniciado desde o início. Que é a questão teórica da contabilidade, que realmente é muito extensa. Vocês concordam com isso? Isso. Sim. Exatamente. E nesse momento que o senhor... mas eu não vejo a discussão, porque a gente parecia muito pouco na sexta-feira, né? Sempre tinha 3, né? Nunca tava o grupo completo. Mas essa teoria da contabilidade, ela estava sendo feita pelo nosso colega, entendeu? Então, estava parado, as discussões estavam neutro. Mas o trabalho estava acontecendo. As compras, os estoques, tudo a gente já estava calculando. A gente não esperou, por mais que a gente estava... teve isso, né? 3 pessoas estavam mais fazendo corpo mole. A gente não esperou por eles, a gente continuou. Quando eles acordaram, é o trabalho, vamos todo mundo pegar junto, a gente já tava muita andando. Coisa já tava andando. O ruim é isso. A pessoa, a gente ficar esperando pelo outro fazer e o outro não vai fazer. É como eu disse, sempre vai ter alguém, por exemplo, os outros 2 do grupo que já estavam correndo, já estavam fazendo. Porque assim, sempre vai ter alguém que vai ter que dizer, não, peraí, a gente tem que entregar. Então tá, vamos para a próxima pergunta, que agora é para Kimberly. Como foram tão bem na contabilidade? Acho que mais ou menos já responderam isso, mas não sei se tu tem mais alguma coisa para acrescentar. Como vocês executaram essa parte para ter ido tão bem? Fazendo no mínimo 3 pessoas. A parte teórica foi feita por uma pessoa, mas no final tem que revisar, o outro tem, porque a contabilidade é cálculo. Se tu errar uma vírgula, um décimo... Quer dizer, vocês sentaram 3 pessoas e fizeram os cálculos juntos. Isso, o que aconteceu? Teve um colega que iniciou, né, e ele tá fazendo tudo, mas chegou na última, eu disse assim, não, quero participar, quero ver o que tá acontecendo, que cálculo tá fazendo, porque tem que debater com o que eu penso, entendeu? Claro. E então, o que aconteceu? Chegou um momento que ele já tinha contabilizado as coisas, precisava montar razonete, precisava fazer todo esse trabalho. Nesse trabalho, fui eu que fiz, eu digitei os valores. Depois a gente fez uma nova correção, com ele lendo o diário e eu fazendo razonete. E a gente viu que tinha erros ali no que eu digitei. Então tem muito isso. Sim, se tu digitar errado, alguém tem que estar contigo. Daí, e assim vai esse jogo, sabe? Um vai ajudando o outro na contabilidade, nos cálculos, tudo que for. Pra quê? Pra não dar errado. E desde o início, né? Desde não o início. Deixar pro final, porque quando tu pega pra pois revisar na hora de montar... Não sei se vocês chegaram nessa parte, mas eu queria comentar a questão assim, de que não é necessário terminar de vender para começar a fazer os cálculos. Não é.
Tanto é E vocês não fizeram isso, vocês não já estavam fazendo a antes. gente começou a contabilizar no momento que compramos para fabricar. Fabriquei 5, vendi 5, eu já já foi. E o meu colega já foi fazendo os impostos. E isso já estava sendo calculado. Então, quando não precisa esperar uma coisa pra fazer. Não. Primeiro, porque que era poucos produtos, talvez fosse mais fácil. Mas eu acho. Rápido, né? Como a gente dividiu, né, as 2 levadas de vendas, né? Então a gente sabia as unidades. Então meio que era um valor que a gente já tinha pronto. Não precisava, como eles, contabilizar quantos haviam sido vendidos e como iria ser feito, por exemplo, questão de estoque, de mercadoria comprada, vendida, enfim. Era um trabalho que a gente não teve, porque já era um valor mais inteiro. Não tinha, por exemplo, quando a gente foi aprender agora no final do semestre a parte da contabilidade industrial, né? Que a gente viu que tinha material primário, secundário, material de embalagem. A gente viu que, por exemplo, era um trabalho que quando tu vai ver que, por exemplo, para eles trufas tem chocolate, e aí tem o leite condensado, aí tem o morango, se tu for pôr, são coisas que tu precisa colocar individualmente, né? Sim. Só que era um cálculo que a gente não tinha que fazer por ser um produto mais pronto. Então a gente sabia quais eram os custos, então era uma coisa que já deu para começar a contabilizar antes, não precisava esperar vender 10 unidades, 7 unidades para conseguir começar a fazer o cálculo. É uma amostra, né? Não precisa vender muito. E elas me falaram que um dos erros que elas acharam que cometeram foi esse. Elas ficaram vendendo muito tempo. Se preocuparam muito com as vendas e foram vendendo. E na verdade não é, né? Na verdade não é isso. Tu precisa contabilizar correto, então tu não precisa esperar vender. Isso foi um problema de alguns grupos que eu acho que não aconteceu com vocês. Né? Que o pessoal vocês conseguiram colocar no papel, na parte do relatório, o que vocês estavam fazendo na prática. E teve alguns grupos que ficaram muito na prática. Que nem o grupo Isso foi muito comentado. O grupo aqui dos aromatizantes estava muito bom, a questão da ideia deles e tudo, mas faltou eles conseguirem botar isso no papel. A gente ouviu comentários, né, da turma que de que no início todo mundo queria vender, porque tu tem que vender, porque tu tem que ter lucro e ter unidades e tem que mostrar que tu vendeu 30, 40, por exemplo, o ponto de equilíbrios dele eram mais de 3 mil unidades, né? Então, como é que tu vai vender 3 mil unidades? Tu não necessita disso. A Soura já deletei Tu não necessita disso. Só não podia ter deletado ainda. Volta um pouco a memória. Tu não precisa disso. Tu tem que saber colocar ali no relatório o que tu fez, assim. Sim. E tem que saber separar, né, Sônia? A contabilidade é uma coisa, economia é outra. O que tu faz em economia é futuro, é o que tu vai planejar. Sim. A contabilidade é o que tá acontecendo ali. Tanto é que a gente teve, que é a diferença, né? Os salários em economia, a gente colocou R$1.000 para cada funcionário. E na prática foi R$20 na contabilidade. Sim. Então tem valores diferentes, entendeu? Só que tu precisa saber como... Sim. Aqui eu acho que vocês já meio que responderam, tá? Mas assim, ao longo de toda a entrevista, mas assim, resumidamente, né? Vamos começar pela Kimberly aqui. O que tu daria de conselho para os próximos grupos? Assim, o que tu acha que seja principal, assim, que tem que ter cuidado mesmo? Que tem que ter cuidado. Primeiro, acredite no colega, no próximo, ele é capaz. Não se ache que tu é melhor que ele, ou porque tu tem uma nota melhor, porque as pessoas te surpreendem. O segundo é, seja companheiro, por mais que tu briga, teve momentos que eu briguei, assim, não briga, mas assim, desentendimentos, isso, de ideias. E a gente deu pensar todo mundo muito igual, eu acho que é problemático também, né? O que acontece, senhor, no meu ponto de vista, assim, quando, que nem, né, teve um grupo que, não teve brigas, ficou neutro, assim. Eu não sei como, parabéns. Ainda bem, né? Não foi meu grupo, mas eu acho que quando tem explosão... Com certeza, já sabe que brigar bastante. Mas eu acho, senhor, que quando tem explosão acontecem as coisas, porque daí vem a ideia, foi o que ela falou aquela hora. Por exemplo, assim, eu tô num pensamento, mas se um comentário machista, mulher briga mais, né? Olha só, não. Eu não sei porque o meu grupo era mais homem. Então tu não teve essa experiência. Eu não tive isso. Eu acho que sim, quando é muita mulher. Eu acho que é a questão das ideias. Sim. Tem muitas ideias. A mulher se bate mais porque ela não sabe respeitar a outra. Entende? Ela teve a ideia dela. Tá dizendo isso. Eu acho, não eu lavei minhas mãos aqui. Eu não falei nada. Abre um parênteses. Eu acho, na minha opinião, pela minha turma, o que eu vejo, tá?
exemplo, se a Sofia tem a ideia dela, eu tenho que saber respeitar a ideia dela, assim como eu tenho a minha. Sim. E daí a gente vai debater pra saber o que é melhor. Exato. Agora, se eu achar, e sempre achar que a minha é melhor que a dela, a gente não vai... Claro. Tem que saber entender. Por exemplo, ela pode ter uma ideia diferente da minha, mas não significa que a minha ideia seja a melhor ideia. Claro. Ela pode falar, gente, eu posso querer fazer uma trufa de limão e ela saber que brigadeiro vende mais. Mas eu acho que assim, organização e fazer desde o início. Não dá de jeito nenhum a pessoa dizer assim, ai gente, peraí, é só lá, o dele, sei lá, vai ser só dezembro ou novembro, dezembro, né? Isso que era bom, vocês terem assistido as outras entrevistas, dar like, curtir, compartilhar lá. Dá like. Na outra entrevista eu falei com as gurias a questão assim, de que eu percebi um vácuo num período aí, deu um vácuo. Isso, não pode existir. Eu percebi isso geral. Eu acho momento que... assim aqui, silêncio, tava todo mundo berrando. Eu acho que a gente estava apavorados nessa situação. Eu acho que o descanso de achar que vai isso com vocês também, mesmo o grupo de vocês que estava mais empenhado. Eu acho que quando a gente pensa que é só montar um relatório ou as vendas vão acontecer só lá pro final, a gente tem um mês de vendas, porque na teoria, tu tem um cronograma, tu monta um cronograma. Eu acho que esse cronograma, que é uma das coisas que tem que ter tanto no relatório quanto na prática, né? Sim, o cronograma é pra ter uma ideia, sim, né? Mas ele precisa é bom ser seguido, assim. Eu acho vi, inclusive, que alguns grupos nem colocaram o cronograma no relatório. A gente fez esse cronograma e a gente mudou esse cronograma ao longo do mês todo. Por exemplo, chegou nas últimas 2 semanas, que foi quando a gente perdeu os arquivos e teve que refazer, a gente remontou o cronograma e na teoria a gente entregaria ele uma sexta-feira antes, né? Já pronto, certinho. Sim. E aí aconteceram coisas que não deu pra entregar ele, tanto que a gente acabou entregando com um dia de atraso, né? Que é uma coisa que assim, não faça, tá? Ele pode não estar completo, vocês podem não ter terminado, mas não deixam pra entregar um dia depois. Porque tem um reajuste, tem o tempo. Houveram grupos que, mesmo faltando coisas, eles falaram assim, vamos entregar o que a gente tem. Claro. E depois se refaz e revisa. Sim. E eu acho que foi uma ideia muito inteligente, assim, porque tu tem um tempo pra... Claro, esse tempo é pra reavaliação, né? Normalmente é feito pra recuperação, mas é bom, assim, Mas assim, na verdade, assim, não deixem pra entregar, né? Não deixem pra última hora. É se organizar, manter um cronograma e não ter esse vácuo que o senhor falou. Tipo, tem 6 meses pra fazer. Né? Tem 6 meses. Né? Mas eu acho assim... Assim, mas aproveitando esse mesmo assunto aí, por que o grupo de vocês faltou tanto? Faltou? Acharam que não era útil esses 2 períodos? A gente... Ou é porque era na sexta? Eu acho que o pessoal acha que assim... Não, porque assim, em outros anos se reclamou muito de não ter esse tempo. Porque todo mundo trabalha, porque não se encontra, porque não sei o quê. O que o pessoal não entende é, na verdade, esses 2 períodos não é pra ter aula. Sim. É pra você sentar aqui, olhar um pra cara do outro e começar a debater. E quando tem uma dúvida, vir conversar comigo. Mas tem uma coisa, no final do semestre, tava todo mundo aqui. Todo mundo tirando dúvida, todo mundo perguntando. Podiam ter usado antes esse tempo. Exato. Sabe o que o meu grupo, só te dizer, o meu grupo é assim, ó, a gente não consegue ir com a turma. Entendeu? O meu grupo, quando se reúne, a gente não conseguia trabalhar com a turma. Então, o meu grupo, quando se reúne, é mais concentrado. Então, a gente não conseguia pensar com todo mundo conversando. Então, a gente achava melhor conversar por telefone, entendeu? E se resolver em casa. Era isso que a gente fazia. Mas, assim, quando chegou aqui... Talvez por isso que o grupo de vocês teve menos contato comigo, né? Isso, exatamente. Porque eles conseguiam resolver entre eles. Assim, o que acontece assim, o da Gisele e da Francine, eu esperava muito delas, porque elas estavam sempre aqui comigo, do meu lado aqui. Às vezes eu tinha que dizer assim, toma um pouquinho, dá tempo pros outros ali, né? Elas estavam sempre aqui. Então, assim, eu conhecia tudo do trabalho delas, porque elas estavam sempre me mostrando. Mas foi o que foi citado nelas, né? Essa questão de insegurança. Tipo, a gente não teve isso, sabe? A gente, tipo, azar, vamos fazer tá feito, o que a gente tá fazendo, entendeu? E teve isso. Então, quando chegava aqui na sua sexta, tipo, o que a gente toda sexta, o que a gente vai resolver lá? Tá, não tem, tipo, não é o que não tem que resolver, mas assim, não nada diretamente com o senhor, a não ser a questão daquele dia que a gente sentou, viu, né, questão de computador. Eu acho que aquele dia foi útil, né? Foi.
Foi, porque foi que deu faltou. uma alertada em mas vocês. foi o que a Sofia falou lá no início. Eu fui atrás, eu sentei no meu computador, eu fiz vídeo como adicionar isso, como a Excel, como adicionar fórmula. Pra vocês verem como é assim, ó. A gente foi da atrás. minha parte, o que dá pra me ajudar, eu ajudo. O problema todo é quando não é da minha área. Mas é uma coisa que a Porque professora aquilo Márcia que tava cita. pecando na parte de vocês, a formatação que não Sim. tava ficando legal. Sim. Né? Mas E depois daquela conversa... Posso fazer uma crítica? Não é crítica, senhor. Fala. Mas a Sor chegava a dar desespero em enviar o negócio pro senhor. Chegava assim, parecia que tu não tava fazendo nada. Nada. Tu tava Porque fazendo aí era só nada. comentário. Sim. Porque isso aqui não pode, porque isso aqui tá errado, porque Sim, não é eu assim. queria o máximo de E vocês. aí eu né? ficava... Mas o por que pior que eu é tenho que eu arrumar? deixar passar e depois, Mas foi muito e depois necessário, colocar pra você assim, tudo errado. Mas quando a gente vê, por exemplo, na nossa parte que... Isso eu aprendi com os meus orientadores. Eles É faziam isso ótimo. comigo também. E a gente acha que tá indo bem, né? A gente acha que tá ótimo. Estamos ótimo, A tá gente acha perfeito. que tá Mandava ótimo. pro Sor, mas acho que o mais Imagina dava quando eu problema, olhava o meu Sor. desespero. Ai, meu Deus, eles Mas não olharam tinha- nada do que eu passei. E a gente achava que tava incrível. Eles mas não tô olharam o meu incrível. vídeo, eles não olharam Sabe meu o que o deu modelo. problema? Porque eu não sei que... Tinha uns que eu tinha vontade de esganar. Não. Não olharam o modelo lá Do que eu Word, Eu passei. olhava todos. Do Isso Word eu que o não senhor tinha era diferente do meu, porque o meu era 2007, sei lá de quando. Então quando eu mandava pro senhor, vinha totalmente diferente. Mas Isso. eu já arrumei, daí não ia. É. Então teve essa complicação. Sim, Por teve. isso que eu quero aprender até a usar esse novo Isso, método aí, isso né? que Porque- uma coisa... É isso que eu disse. Sim, tu imagina, teve um semestre, teve gente que fez no Linux, no A BL gente Office. iniciou Isso assim, não dá. senhor. É. Não, E isso Quando a aí Débora mandava também pra ti. desconfigurava mais, ele É abre, horrível. mas ele desconfigurava. É que o que a gente desconfigura usava bastante. aqui no laboratório, né? Sim. Não dá, aquilo não dá. Mas aqui tem o NET também, né? Que tem o Windows aqui, né? Pois é, se tiver, é assim, se for escolher, tenta sempre, eu acho que fazer uma compatibilidade com todo mundo. Por exemplo, que Word o senhor tem, ou vai fazer no Google Eu vou dar Docs. esse conselho pros Fazer próximos todo grupos mundo, também. porque- Às vezes é difícil alguém ter o computador, né? Teve um grupo sim. aí que A tava gente teve com isso. dificuldade de ter alguém que tivesse um computador. A gente pra teve usar. isso. Mas aí, senhor, as pessoas não podem dizer, eu não tenho computador, eu não posso ajudar. Não, tu pode ajudar. Mas aí que tá. Fazendo mas papel, até né? isso, Tu dá até super isso, bem mas fazendo desculpa, papel. tem os computadores aqui da sala. Tu pode usar esses 2 períodos aqui pra ficar digitando. Mas, doutor, eu acho que é É. muito útil falar também, a gente tem celular para isso. Muita coisa eu digitei no Word pelo meu telefone. E nem digitei, né? Eu fazia áudio e daí saía. Daí meu colega fazia, ele não tinha PC, daí fazia tudo à mão. E Eu depois pegava mandava. lá e lia no meu celular e digitava no Word. Sabe Depois que mandava eu pro meu gosto muito de computador. informática, sei bastante coisa da área de informática de celular, eu sou um atraso, né? Sério? É muito útil, senhor. Mas Muito legal. os cálculos, os próprios cálculos, a parte de estatística toda ela, eu fiz à mão, em folha de caderno, tudo. Meu colega também fez isso. Tudo. E depois a gente só passou pro relatório as Entendeu? informações. Então, quem não tem Muito computador, mais fácil. faça isso, depois faça pra E a 8ª pergunta também é para vocês as duas, pode começar aí pela Sofia. O que vocês acharam desse trabalho, assim, quanto considera que é construtivo para a formação profissional? Eu acho que... Vocês acham, assim, que é útil ter o TCC no... Com certeza, isso é uma coisa indiscutível, assim, é necessário. Mas eu acho que o foco, assim, o principal... Essa parte eu vou botar com repetição, assim, várias vezes. Pra eles olharem. grifar. Que é importante, Bota assim, realmente. senhor, aviso importante. É, ela aviso- fala. Alerta. Alerta. É muito importante ter a disciplina em TCC, mas eu acho que em todo o trabalho, quando a gente põe em prática tudo que foi ensinado, tudo que a gente aprendeu desde o primeiro semestre, ainda assim, mesmo com tanto conteúdo, porque quando a gente para pra ver, a gente pensa, nossa, quanta coisa a gente aprendeu. Que na prática, assim, fazendo prova e exercício, a gente não se dá conta, Claro. que é muita coisa. Só que eu acho que... Na parte de contabilidade, a Gisele me comentou a questão de que quando vocês têm contabilidade na aula, a professora passa o exercício para vocês e no trabalho vocês têm que criar o exercício. Isso que é o Só que é o que é a aí jogada, que tu eu acho que aprende. é aí que a gente, na Aí que tu prática que a aprende. gente Mas aprende. aí, essa questão de criar não é assim, eu vou criar um número. Não, tu tem um número Tu ali. tem, Então tu tu tem tem que tudo ali. cuidar o que tu tá fazendo. Porque tu tem. Porque, azar, vamos fazer Vocês acham qualquer que a questão número. das vendas é importante Muito também. importante. Sim, não Com tem como certeza, tu não tem como realizar. Teve uma com turma número uma vez fictício, que quis, porque quis fazer sem vendas, fizeram abaixo assinado e tudo, e tá, acabou sendo sem venda. E depois, no Porque tu dia não da tem apresentação noção. aqui, É que tu não todos tem- os grupos, exato, tu não todos tem noção. disseram que prejudicou. ser Porque sem o que vendas. tu vai fazer? não Tu vai fazer a sabe mesma fazer. coisa que ela faz em aula. Tu vai pegar, vamos chutar, 10 mil, azar. Entendeu? Tu vai colocar
valores muito altos, que na vida real não é assim. Sim. Pra tu iniciar, tu não vai iniciar alto. Sim. Quando a gente Então, fez a parte necessário. de economia, por exemplo, a gente tinha isso. Tinha os nossos valores reais, do que estava acontecendo ali na prática, e tinha a nossa previsão de vendas do que seria na vida real. Que, por exemplo, um salário de R$1.000, que na prática, às vezes, a gente tava ganhando 10, 20 reais. Sim. E no final a gente vê que talvez esse valor nem fosse possível da gente receber. Mas, claro, se fosse a futuro, teria como essas condições. Mas eu acho que, ainda assim, como eu estava falando, o mais importante ainda é o trabalhar em grupo. É tu aprender a lidar com a opinião do outro. É tu saber que o outro tem opiniões diferentes de ti e que o outro está no teu grupo e que ele tem que opinar. Sim. É um TCC, normalmente... É que nem a estatística, eu tava comentando a estatística, o pessoal me questionava quando eu dava aula pro primeiro semestre, pra que tem que estudar isso? Onde é que vai usar? No TCC tu consegue ver, Use né? demais. Uma coisa que eu perguntei, onde é que eu vou usar a português que eu aprendi no primeiro semestre? Por favor. E eu nas acho atas, que teria que ter português. lá nas atas teria que ter estão todas português as atas. no terceiro Sim, semestre. ou se a gente pudesse Período, pelo menos ter o auxílio da professora, né? Aqui da escola, enfim. Sim. Alguém que possa nos revisar, entendeu? Sim. E isso pelo menos já seria de bom tamanho. Tu Mas tem eu alguma acho coisa a que é acrescentar isso. além da... O que seria? Da pergunta sobre assim, o que Se você é achou do importante, trabalho. É totalmente importante. No início, tem escolas, né, que tem o estágio obrigatório. Eu acho que realmente estudando aqui e a vida real de uma empresa é diferente, são totalmente diferentes. No início eu queria, eu tinha que ser estágio e tal, seria melhor. Só que a gente tá literalmente no estágio, porque a gente faz tudo. Então. E no estágio muitas vezes tu vai fazer uma coisa só. Isso. Sem... Aqui a gente faz tudo. No meu caso, eu já trabalhei no setor de tributação, notas fiscais, então eu lidava com isso, mas eu não fazia tudo. E é muito importante, porque a gente faz, a gente estuda, e a gente não tá entendendo o que eles estão falando, aonde que entra, aonde sai, entendeu? Aonde que eu devo investir. E talvez até os próprios colegas de vocês do semestre assistam agora e não entendam muito o que vocês estão querendo dizer com algumas coisas. Sim, mas quando forem fazer, não vão entender. Não vão entender. Provavelmente vão achar, gente, pelo amor de Deus, mais um vídeo, mais uma coisa pra olhar. Só que quando tu põe na prática e tu vê que tu precisa daquilo, tu precisa da estatística, tu precisa da parte teórica da contabilidade. É uma apostila, e a apostila, quando a gente pega e põe e vai fazer a parte teórica ou vai fazer a parte prática, a gente diz, nossa, isso aqui a professora citou em aula. Sim. E essa historinha que ela contou, agora ela tá aqui, ela tá nos servindo, né? Ou quando a gente pega a parte de economia e diz, nossa, mas é só um cálculo, é um cálculo fácil. E aí tu põe e vê que tu precisa vender 3.000 unidades pra te conseguir pagar só os teus custos fixos ali. Tu pensa, nossa, pelo amor de Deus, se eu não tivesse aprendido isso, eu não saberia. A minha empresa iria falir no primeiro mês. Claro. Não sei nem se duraria um mês, então, tu precisa ter esse controle. E lembrei. Com ou sem eles... Momento corte. Dá uma olhada, vê se tá gravando lá pra mim. Cortamos. Tá, 23 e 15. Tá, então tá bem. Vamos seguir. Falta mais um pouquinho.